lugar para alguém sentar, a gente não fica em paz com a nossa própria consciência? A gente fica tranquilo, pequenos gestos do nosso dia a dia fazem uma diferença, a gente fica em paz com a gente. Então é isso que ela traz para a gente, através do trabalho do bem, a gente vai conseguir renovar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos, evitando uma série de aflições, uma série de dores, que aí com o tempo a gente vai olhar lá para trás, poxa, isso ficou lá atrás, como eu era bobo naquela época de fazer isso. Aí a gente ri dos nossos próprios erros lá atrás. A gente vê quando a gente vai modificando, como a gente vai vendo certas atitudes que a gente tinha antes, hoje em dia a gente já não tem. Isso é fundamental, essa mudança de hábitos, de pensamento, isso é um esforço diário que a gente tem que fazer. O ser real, espírito, perispírito e corpo. Nós espíritas muitas vezes esquecemos que nós somos o quê? Espíritos. E vivemos em função do quê? Do corpo. Quantas vezes a gente fala meu espírito, como se o espírito pertencesse ao corpo. E na verdade a gente esquece que nós somos espíritos imortais. Toda a bagagem que nós trazemos está onde? No espírito. E vivemos de uma forma, esquecemos completamente que somos espíritos. Vamos vivendo a vida, como diz aquela música, de forma até, deixa a vida me levar. E a gente não pode deixar a vida nos levar. Deixar se empolgar por sensações. Deixar nos levar por certas coisas que no nosso dia a dia. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. A gente tem que remar contra a maré. A gente tem que se esforçar para enfrentar isso e atravessar. Só que quando a gente faz isso, a gente nunca está sozinho. Nós temos o apoio de Jesus, dos bons espíritos, e no longo da caminhada nós vamos levando outros irmãos juntos. Porque nós somos exemplos, nós estimulamos os outros a irem à frente, através das nossas atitudes, através dos nossos atos no dia a dia. O objetivo da sua vida na Terra não constitui autoridade, a beleza ou o conforto efêmeros. É o aperfeiçoamento espiritual. Então, quando a gente vive em função do corpo, a gente está buscando o quê? Um conforto para o corpo e não para o espírito. E como a gente vai buscar o conforto para o espírito? Através do estudo, através do trabalho do bem, da caridade, como nós falamos aqui antes. Sem a caridade, nós não vamos a nenhum lugar. Independente de religião, independente de tudo. Um exemplo que eu gosto muito de citar, uma pessoa que nesta encarnação se dizia ateu, é o Betinho, mas o trabalho que ele fazia de caridade era enorme. Então é isso que a gente tem que pensar, independente de religião, da crença da pessoa, a gente tem que fazer o bem. Não é ficar escolhendo, eu vou fazer o bem para A, para B ou para B. E para os outros eu não faço. Não, a gente tem que fazer o bem a todos. A gente não está aqui, como diz aqui, para buscar apenas conforto, ou se a gente tem um cargo, onde a gente tem uma autoridade, tratar o outro como se o outro fosse um subalterno para a gente, como um escravo. E é interessante isso porque meu pai foi chefe durante algum tempo, e ele falava assim para mim:
o dia que você for chefe, meu pai não era espírita, tá? Ele sabia engraçado que ele ia na casa espírita, a casa espírita que eu frequentava, ele consertava cadeiras, ele fazia uma série de trabalhos dentro da casa espírita, mas ele não era espírita. Ele se dizia, eu sou católico, mas foi assistir minhas palestras, assim que eu comecei a fazer palestra, toda vez que podia ajudar, ele ajudava. Vamos dizer assim, por que não dizer que era um cristão? Né? Então ele falava assim para mim, se um dia você tiver um cargo de chefia, o teu funcionário errou, chame ele num canto e converse com ele, a sós. Não é chamar a atenção na frente de todos. Quando a gente faz isso, o que a gente está gerando? Aflições na frente de todos, chamar a atenção de um funcionário. Coisas que às vezes podem ser resolvidas no nosso dia a dia com uma simples conversa. Às vezes, se todos trabalharem juntos, não, vamos tentar nos ajudar aqui, é buscar soluções em conjunto. Não é trabalhar só para si, mas trabalhar em prol de todos. É isso que falta muitas vezes nos ambientes de trabalho. O homem, na busca por uma coisa melhor, às vezes ele é capaz de prejudicar aquele irmão para ficar no cargo do outro. Até na faculdade nós estávamos conversando sobre isso, que as faculdades hoje em dia elas não preparam o cara para poder enfrentar problemas no dia a dia. Muitas vezes ela prepara o cara para o mercado de trabalho, mas de forma feroz. É como se fosse matar ou morrer. O cara tem que alcançar o objetivo dele. Muitas vezes não interessa como. Isso não é o objetivo. E muitas vezes eu até me calo, porque assim, eu não concordo muitas vezes com o que os meus professores na faculdade falam. Eu tenho uma visão diferente, justamente pelo Espiritismo, eu tenho uma visão diferente de olhar as coisas, de ver as coisas, as pessoas de forma diferente. Eu conversei a respeito, no outro dia com o professor, a respeito de um tema um pouco polêmico. Eu falei, a gente tem que buscar um equilíbrio entre um e o outro. Será que os dois, um está totalmente errado e o outro está totalmente certo? Não. Geralmente dá para se colher coisas boas dos dois lados. E aproveitar o que é bom. O que é ruim, a gente joga fora. E ele falou que não existe esse equilíbrio. Mas eu tenho essa visão do equilíbrio pelo quê? Por causa da doutrina espírita. Que ela nos chama a atenção, a gente estudar e tentar aproveitar o melhor no nosso dia a dia. E eu, quando eu quero trabalhar com educação, eu não estou tentando transformar o mundo, nem transformar em ninguém para ser uma pessoa assim, não. Eu acho que eu posso contribuir com alguma coisa. É esse que é o objetivo de quem trabalha com educação. Não é impor as suas ideias, não é tentar transformar a sociedade, é ele tentar fazer um ser humano melhor, procurar dar o seu melhor para que aquele ser humano se torne uma pessoa melhor. Esse é o objetivo da educação. Não é formar opiniões, não é formar que você tem que acreditar nisso ou naquilo, não. Então a minha visão de educação vai além do que muitas vezes aquele que só está vendo o lado material. E o Espiritismo me ajuda muito por causa disso. E eu tive a oportunidade de trabalhar, fazer um estágio com jovens, onde a gente vai vendo que as dificuldades que aqueles jovens têm no dia a dia, a gente precisa de muita paciência, de muita conversa com eles. E quem é o educador vai se tornar muitas vezes uma referência para esses jovens. Então a gente tem uma responsabilidade enorme. Porque quando a gente falha no que a gente está fazendo, a gente gera aflições para a gente.
quando a gente é relapso com o que a gente tem que cumprir, o papel que a gente tem que cumprir, a gente causa só sofrimento e dores para a gente. Então, por isso, a gente tem que estar sempre se esforçando, mesmo que às vezes as coisas não estejam como a gente quer, mas colocar amor em tudo que a gente faz no nosso dia a dia. E tudo que a gente coloca amor, a gente consegue coisas melhores. Falando um exemplo simples aqui, mas a minha avó, que era espírita, ela fazia um feijão simples, mas ela botava tanto amor que os netos iam comer final de semana com ela, que o feijão dela, eu nunca comi nenhum feijão igual. Às vezes era um feijão feijão bem simples mesmo, um feijão sem carne, sem nada, mas o feijão ficava gostoso porque tudo que a gente coloca amor é capaz de fazer uma diferença enorme. Muda o sabor da comida. Agora vai cozinhar de mau humor para a gente ver como é que vai ficar o sabor da comida. A gente queima o feijão, o sabor fica completamente diferente. Então tudo na vida a gente tem que colocar amor. Quando a gente coloca amor, a gente consegue colher coisas boas. Vai ser impossível de quem coloca amor colher coisas ruins, aflições, né? Essa é a Flor André Luiz que fala, tá? Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 919. Vamos lá. Antes de a gente falar aqui o de baixo, vamos tentar pensar o seguinte. A gente faz uma reflexão sobre quem nós somos realmente? Como nós agimos no nosso dia a dia? Quando nós chegamos em casa, ao final do dia que a gente vai deitar, a gente faz assim: poxa, eu acho que eu agi errado com fulano. A gente faz isso? Essa meditação diária. É interessante que nós criamos mecanismos de fuga na hora de fazer uma reflexão sobre nós mesmos. Nós sempre fazemos o quê? Colocamos a culpa no outro. Eu fiz isso, agi errado com fulano, mas só falei com ele assim porque ele fez isso. A gente tenta sempre justificar os nossos erros. Então, a gente fazendo essa reflexão, a gente vai perceber o seguinte: será que se fulano falasse assim comigo, eu gostaria? Então, são coisas pequenas que a gente precisa observar no nosso dia a dia, fazer uma reflexão sobre o nosso dia, como nós agimos no dia a dia. Isso vai fazer com que a gente se conheça melhor. Mas existe uma coisa também, às vezes, quando a gente está pensando sobre nós mesmos, daqui a pouco o nosso pensamento voa, vai para outra coisa. Será que eu tranquei a porta? Será que vai chover? Será que eu fechei a janela? Porque a gente não gosta de olhar para os nossos problemas, para as nossas falhas. Agora, para o do outro, a gente sempre tem um dedinho para apontar. Aí a gente vai olhar no espelho as nossas cicatrizes por tudo isso. O que a gente faz? Bota a mão na frente para não ver diante do espelho as nossas falhas. É isso que a gente faz na maioria das vezes. Mas a gente tem que fazer esse esforço. Porque a hora que a gente passar a se conhecer, a gente vai saber do que nós somos capazes de fazer. A força que nós temos. Os Espíritos falam para a gente, lá no Livro dos Espíritos, basta um esforço insignificante da nossa parte, que a gente consiga evitar uma série de coisas, uma série de problemas. Quando a gente começa a se identificar, ver que a gente tem essas falhas, a gente começa a trabalhar para evitar de causar aflições para nós mesmos. Conhecendo, então, eu sei que eu sou egoísta, eu tenho que aprender o quê? A dividir mais com os outros. A gente não vai conseguir isso de uma hora para outra. Eu vou estalar os dedos,
pronto, já não sou mais egoísta. A gente não consegue isso. Mas a gente vai começar a tentar trabalhar isso em nós. E o Kardec fala o que para a gente? Que o verdadeiro espírito se conhece pelo quê? Pelos esforços que ele faz para dominar as suas más inclinações. E é isso que a gente tem que fazer. Porque quando a gente começa a dominar isso, a gente evita aflições, evita uma série de problemas para a gente. Então aqui, toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Isso é o filósofo Immanuel Kant. Mas eu acho muito interessante essa frase. Ele não era espírita, mas olha só que interessante, você se vencer. Ele não diz para a gente vencer ao outro. Colocar todo o esforço para nós mesmos, no dia a dia. Essa minha amiga que eu estava falando, que ela estava passando por problemas seríssimos que a gente estava conversando, ela falou, poxa, eu acho que eu não consigo. Eu penso que eu vou conseguir, mas depois eu desisto, que eu acho que eu não vou conseguir. Eu falei, mas você está tentando? Se você tem que tentar todo dia, não é só tentar uma horinha, meia hora por dia, não, tem que tentar o dia inteiro. Não está conseguindo? Você não está conseguindo manter o foco nesse momento? Então faz o seguinte, tenta lembrar de uma música suave, uma música tranquila, para que você possa se acalmar, faz uma prece. Procure trabalhar isso dentro de você. A única coisa que você não pode fazer é desistir jamais. O grande problema que nós enfrentamos quando nós tentamos essa transformação para evitar aflições em nós mesmos, é que muitas vezes a gente quer mudar tudo de uma vez só. A gente quer tudo para ontem. Nos 12 passos, ele fala tanto desse inventário, que é a reforma íntima, né, quanto também só por hoje. Como só por hoje. Verdade. Então a gente tem que tentar fazer o quê? Dar um passo de cada vez. O que eu posso trabalhar em mim agora? Eu posso trabalhar em paciência? Eu posso trabalhar no egoísmo? A gente mantém o foco só naquilo dali. E às vezes, quando a gente foca naquilo dali, a gente vai resolver uma série de problemas sem perceber. Nós começamos a modificar, focando naquilo dali, e uma série de coisas nós já vamos mudando. Como eu estava falando aqui, às vezes, quando eu reflito sobre mim mesmo. Embora eu tenha sido criado dentro de uma família espírita, meu nome é André Luiz, por causa do espírito André Luiz, por causa do livro Nosso Lar, que minha mãe leu e adorou. E se eu tivesse nascido menina, seria Sheila, por causa da irmã Sheila. Tudo isso foi criado ali dentro, mas eu digo para vocês que tem uma grande diferença entre ser espírita e acreditar no espiritismo. No passado eu me dizia espírita, mas eu observo as minhas atitudes. Eu não era espírita, eu acreditava no espiritismo. É muito fácil a gente acreditar na reencarnação, acreditar que os espíritos se comunicam, tudo isso. Mas agora, o espiritismo é a gente tentar colocar em prática. Ser espírita é tentar colocar em prática o ensinamento que esses espíritos trazem. E eu compreendi isso através do estudo. Após o estudo, eu posso dizer que eu comecei a tentar ser espírita. Porque antes eu só acreditava no espiritismo. Então a gente começa a observar certas atitudes que nós tínhamos lá atrás, e o hoje, vemos que às vezes a gente se surpreende. Em determinadas situações, que a gente vê, poxa, mas antigamente eu agia dessa forma, e agora não agia assim. Às vezes a gente se surpreende com isso mesmo, e a gente nem observa que a gente está fazendo essa transformação em nós mesmos, porque nós focamos em outras coisas, e as coisas vão se resolvendo devagar. É isso que a gente precisa fazer.
Não é resolver tudo de uma vez. Porque quantas encarnações nós já não trazemos na bagagem, quantos defeitos? Não vai ser numa única encarnação que a gente vai resolver isso. Então, mas o que a gente pode fazer hoje? Vamos empregar os nossos esforços nisso. Fazer essa reforma íntima. Um passo de cada vez. Cada dia a gente tenta uma coisa diferente, mas o que a gente não pode nunca é desistir ou parar no caminho. A gente tem que continuar todos os dias. Todos os dias. E nós temos força para isso. Nós conseguimos. Basta nós termos fé em nós mesmos, que muitas vezes a gente não tem. Coisa alguma se te afigura apavoradora. A vida são experiências, vitoriosas ou não, que te ensejam aquisições para o equilíbrio e a sabedoria. Não sofras, portanto, por antecipação, nem permitas que o fantasma do medo te perturbe o discernimento ante cometimentos úteis, ou te assuste, gerando perturbação e receio injustificado. Joana de Ângeles. Às vezes a gente se aflige por coisas que não vão nem acontecer. Mas também às vezes a gente se aflige por pequenas coisas que a gente faz no dia a dia. Como lidar com isso? É isso que a gente precisa saber fazer. Como lidar? Nós não temos muito hábito da oração. Já perceberam isso? Às vezes a gente entra num momento e a gente esquece de fazer a oração. Esquece de fazer a prece. Acha que fazer prece é só quando a gente chegar em casa, que aí o ambiente está sossegado, está tranquilo, mas às vezes nem em casa a gente consegue fazer a prece. Então a gente precisa ter o hábito maior de prece. Às vezes um simples obrigado, meu Deus, quando a gente desce do ônibus, que a gente está chegando no trabalho, é uma prece quando a gente fala de coração. Vai evitar uma série de aflições para a gente. Às vezes a gente sente aflições sem saber porquê. São coisas que a gente traz lá de outras encarnações, às vezes a gente fica aflito, mas eu não fiz nada de errado, por que eu estou aflito? Nesse momento, principalmente, a gente tem que fazer preces. Porque tem vários irmãos, como a gente segue a doutrina espírita, que esperam uma brecha nossa para poder se aproveitar. Se utilizam de irmãos no nosso dia a dia, para que a gente perca a paz. Uma série de coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia. Quem é trabalhador de casa espírita sabe que muitas vezes é aquele dia que a gente tem que trabalhar, acontece uma série de coisas como se fosse para a gente não chegar na casa espírita. Mas aí a gente faz o quê? Prece e esforço para chegar. E quando a gente chega na casa espírita, parece que passa tudo. São expressões que a gente sente no dia a dia. Essas aflições a gente precisa sempre estar atento a isso. Não tentar entrar nessas aflições por coisas às vezes que a gente pode até resolver. Se a gente errou em alguma coisa, vamos lá pedir perdão. Não é humilhação, não é nada disso, não. Pedir perdão, a gente tem que pedir perdão. Agora, se o outro não aceita o nosso perdão, é responsabilidade dele. Se a gente quer dar um presente para a pessoa e a pessoa não aceita, com quem fica o presente? Com a gente. Então, se a pessoa não quiser aceitar o nosso perdão, aí já não é mais responsabilidade nossa. Mas você não sabe como é tirar um peso de cima das nossas costas quando a gente sabe pedir perdão. Deixar o orgulho de lado. Então a gente vai evitar uma série de coisas. Não precisamos ter medo de nada. Será que se eu for lá pedir perdão, como é que fulano vai falar comigo? A gente tem que entender esse medo. Eu uma vez, quando eu estava fazendo um estudo sobre educação mediúnica, eu nunca mais me esqueci uma frase que a nossa coordenadora falou. Eu tenho medo de ter medo. Porque
quando a gente tem medo, a gente paralisa. A gente não consegue fazer nada e geram aflições para a gente. A gente não consegue fazer mais nada na nossa vida quando tem medo. Então a gente precisa perder um pouquinho desse medo. Nada na vida acontece por acaso. Deus não vai permitir que aconteça uma coisa que não é para acontecer. Isso, a nossa fé ainda é muito vacilante. Eu digo para vocês, até quando eu fui fazer esse trabalho na Maré, com essa professora que cuida das crianças, eu precisei pegar um mototáxi. Eu confesso para vocês que no início eu fui receoso, porque muita gente acha que eu sou policial. Tem gente que me confunde. E eu naquele momento eu falei assim, bom, eu não posso ter medo, eu estou indo para fazer um trabalho no bem, trabalhar com aquelas crianças. Então, eu vou fazer uma prece. E o cara da moto, que foi me levar, começou a fazer uma série de perguntas. E eu fui fazendo prece em silêncio. E eu respondendo a ele, ele ia por um caminho. Eu achei até estranho isso, mas como eu falei, comecei a conversar as minhas preces, o que aconteceu? Ele foi por outro caminho e me deixou em frente, ainda perguntou, não, ainda me ajudou a achar o local que ele não sabia direito onde é que era. Eu perdi o medo, mas trabalhei com o quê? Com a prece. A prece nos dá força. Principalmente se a gente estiver tentando fazer um trabalho no bem. E a gente vai evitar essas aflições, tudo isso que acontece com a gente. Guarda contigo esta nota de contexto lapidar. Fracasso não é derrota, é o dom de recomeçar. Chico Xavier. Então muitas vezes a gente vai errar, mas a gente não tem que ficar se culpando. Vamos tentar consertar, a gente sabe, vamos buscar uma forma de reparar isso. Lá no Evangelho, lá atrás, tem aquela coletânea de preces espíritas. Tem lá prece para pedir um conselho de como nós podemos agir. Prece para um momento de aflição. E a gente sempre vai ter uma resposta dos Espíritos. A gente sempre vai ter uma intuição de como nós podemos agir para melhorar aquela situação que muitas vezes nós erramos e que nos deixa aflitos por causa de uma escolha errada. Por isso que é bom, às vezes, a gente sempre refletir antes de tomar qualquer atitude. Pensar. Nunca responder de primeiro. Não, deixa eu pensar primeiro. Calma aí que eu vou, já te respondo. Ganhe alguns minutinhos para a gente não cometer nenhum ato errado. Mas também, se a gente errou, vamos tentar recomeçar, tentar reparar isso. Mais uma vez. Não basta para nenhum de nós o contentamento de apenas hoje. É preciso saber se estamos pensando, sentindo, falando e agindo para que o nosso regozijo de agora seja também o regozijo de depois. Estude e viva, Emmanuel e André Luiz. Nós estamos vivenciando o que nós estamos aprendendo aqui. Não basta só a gente ouvir, a gente ler, a gente tem que colocar em prática, tentar vivenciar isso. Lógico que a gente não consegue colocar tudo em prática.